Seja bem-vindo de volta a mais um episódio do LideraCast, o podcast oficial do Lidera Agrotech 2025, que está acontecendo diretamente aqui no Parque de Exposição até amanhã. Eu me chamo Jéssica Monteiro e aqui ao meu lado eu estou com o Sérgio Maia, que é da empresa Fito Agrociência, né? Isso. E agora ele vai falar um pouquinho sobre qual a expectativa dele para essa feira de hoje. Bom dia, Jéssica. Bom dia. As expectativas são as maiores possíveis, né? Iniciando ontem já com sucesso, assim, muito nos surpreendeu positivamente, né? O dia de ontem. E hoje a expectativa está lá em cima. Eu vi que vocês trouxeram um palestrante que lotou ali, né? Palestrante hoje, outro palestrante hoje, o Fábio Ramos, homem assim, renomado a nível de país sobre nematóide, vai estar aí às 17 horas também. Também nós, a convite nosso também. E são ontem, inclusive, o William, né? Burker, ele trouxe essa questão do cancro das hastes, né? No cafeiro. E aí eu soube que vocês têm um produto que ele trabalha nesse sentido, né, de fitossanidade, auxiliando as plantas. Fala um pouquinho sobre esse produto, como que ele funciona. O produto chama Smash e é uma surpresa, assim, um produto que vem nos trazendo muita alegria nesse contexto para nós, para o nosso cliente, porque a proposta do Smash inicialmente é de um organo mineral. Tá? Mas ele é composto por algumas substâncias, alguns extratos de plantas, de algas marinhas, e começamos a perceber que ele também traz alguns resultados no contexto de controle nematóide inicialmente. Ele tem uma eficiência muito parecida com os melhores produtos químicos dessa natureza. E depois, surpreendentemente, nós começamos a observar que as áreas em que estavam manejando esse produto, o cancro, no caso a fusário, né, o fungo fusário, começou a desaparecer. Isso inicialmente em lavouras de banana, depois a gente começou a observar isso em lavouras de café, e hoje realmente a gente tem um grande número de produtores que está usufruindo realmente desse produto, com lavouras assim 100% tratadas com o Smash. Lavouras que eram clones, tipo LB1, por exemplo, já está quase em desuso em função dessa doença. Nós temos produtores há 4, 5 anos cultivando esse clone e produzindo normalmente. Interessante esse produto. Inclusive, ontem, durante a palestra, o William ele falou sobre essa questão da bala de prata, né? Então, é importante integrar, né, um conjunto de práticas de manejo que vão auxiliar no controle da doença. E esse produto, ele entra ali, né, nesse conjunto de práticas. Isso. Atuando ali na parte nutricional da planta, né? Inclusive, obrigado por ter mencionado, porque assim, a nossa maior intenção de convidar o William ontem e o Fábio Ramos hoje é principalmente colocar esse contexto para o produtor. A ideia é transmitir conhecimento, e conhecimento de que o que faz a diferença é o manejo amplo e integrado. Tá? De nada adianta você colocar expectativa em um produto, sendo que o manejo da irrigação, o manejo nutricional, os tratos culturais não esteja integrado, né, à proposta de um determinado produto. Inclusive, com relação ao produto, que o William colocou ontem, a gente defende isso assim, diariamente, é que, de fato, não há um produto específico que resolva sozinho. Né? O nosso produto, ele tem sim dado resultado fantástico, a gente tem visto algo assim inédito para tratar principalmente a questão da fusária, e é uma dor muito grande hoje na cafeicultura, mas de nada vai adiantar se ele não estiver integrado, né, aos demais manejos, aos demais tratamentos por parte do produtor. E o Fábio hoje a ideia também é essa, o nematóide é uma outra praga, e aí a gente fala sempre para o produtor o seguinte: se a gente não for assertivo e pensar de forma holística, né, pensar em integrar todos os manejos, a gente já sai atrás, porque as pragas pensam assim. As pragas agem de forma integrada, de forma associadas, e o nematóide é uma praga muito importante, porque ela carria, ela abre porta de entrada para o fusário, para o fungo fusário.
Então, assim, ela sim trabalha de forma bastante integrada, de forma associada, e a gente precisa trabalhar da mesma forma contra elas. E sem contar, né, você falou essa questão da utilização de botar fé só em um produto. E o que que acontece? Às vezes a pessoa pensa ali, vou usar esse produto, aí deu fusariol de novo, vou usar de novo. Aí gera uma pressão de seleção, né? Pressão de Uma seleção. pressão de seleção que depois não resolve Não mais. resolve. Inclusive, para quem fornece o produto, para quem fabrica e comercializa o produto, isso é muito indesejado. Porque quando você faz, o produtor faz um produto e ele não vê aquele resultado, a tendência natural é desacreditar, né? É enxergar a tecnologia como ultrapassada ou como não funciona mais. E, na verdade, hoje a gente tem, por exemplo, alguns produtos da década de 80 que funcionam muito bem. E a gente pensa que não, porque o nosso manejo já mudou e a gente não consegue pensar de uma forma mais holística. Mas funcionam muito bem até então. Então está muito mais ligado ao manejo, está muito mais ligado à visão agronômica ali de campo do que propriamente a eficácia de um produto. Até porque nós, como fabricante, posso te afirmar que é quase impossível um produto ser registrado e ser mantido no mercado se ele não funcionar. Sabe? É uma coisa bem natural, assim. Então, essa visão mesmo de um todo, de pensar na parte mais estrutural do manejo, de forma mais agronômica, é muito importante. E trazendo também uma outra questão, né, que eu gostaria aqui de abordar aqui com você, você já fez o teste desse produto em outras culturas para ver assim qual seria o resultado no controle? Por exemplo, eu sei que a fusariose do café é totalmente diferente da fusariose da bananeira, mas você chegou a fazer esse teste, por exemplo, na bananeira, na cultura da bananeira, para ver qual seria o resultado? Sim. Jéssica, inclusive é muito importante que seja bem abordado assim. Nosso produto é um organomineral classe A. Né? Então, assim, de forma documental, de forma em rótulo, de forma. Eu não é interessante que eu coloque que é um produto fitossanitário, não é? Porque ainda a gente não tem o registro devido para essa natureza. Tudo que nós estamos colocando aqui é feedback de produtor, é dados de campo, é dados de laboratórios, de análise, enfim. Isso é tranquilo para comprovar. Então, quando você falou de culturas, a história é bem nessa linha que você falou. A história do produto passa por isso. Esse produto ele começou a ser usado em lavouras de banana e os resultados em lavouras de banana nos instigou a pensar como aconteceria em outras lavouras. E aí não só o contexto de indutor de resistência, o contexto de bioestimulação, que é bem natural, assim, bem evidente do produto, nós começamos a observar também esses benefícios no contexto fitossanitário. Aí a gente foi para o café, aí a gente tem hoje alguns trabalhos em cacau e em pimenta do reino, tá? E recentemente em soja. Há 2 anos a gente começou a fazer alguns trabalhos em soja em Goiás. E lá em Goiás houve uma demanda muito grande de que a gente dissecasse o assunto SMASH a nível de vários tipos de análise, vários tipos de experimentos, enfim. E todos eles de uma forma bem linear, assim, controle, a supressão de nematóide nas áreas onde a gente testava muito grande, reduzia muito grande, assim, comparado em alguns casos melhor do que os químicos. O benefício no ciclo, no final, né, para a colheita da soja, a maioria dos produtores tiveram acima de 5 sacas de incremento. Então, assim, em várias culturas a gente já tem esse mesmo histórico positivo do produto. Perfeito. E qual o custo médio por hectare desse produto? Sim, aí vamos lá. Essa é a parte que eu vou dar uma volta, tentar ser pequena, Uhum. mas justamente para explicitar o teor da nossa conversa aqui, de não ser uma bala de prata. Né? Então, gira em torno muito mais da lavoura e do estado que a lavoura se encontra, tá? Para te dar para fazer um orçamento prévio, do que propriamente do produto. Por quê? Para cada intensidade e para cada finalidade, a gente tem uma dose diferente, uma via de aplicação, uma forma de uso e uma reaplicação, um tempo de reaplicação diferente. Então isso pode oscilar, por exemplo, no caso de uma lavoura de café, sendo mais específico em café. Eu quero, Sérgio, minha lavoura tá ok, tá bacana, eu quero usar os benefícios de bioestimulação, de incremento de produção e tal, mas eu não tenho nenhuma
intenção de controlar algum patógeno. A gente sugere ao produtor em torno de 3 litros por hectare, com intervalo aí entre 3 e 4 meses. Tá? E esse produto custa R$110 o litro. Então, isso seria em torno de R$330 trimestralmente de custo, né? Ou a cada 4 meses. Quando a gente já tem essa intenção de suprimir o caso do nematóide e no caso do cancro, por exemplo, em áreas com alta infestação, a gente tem sugerido, e isso já dentro de um contexto de várias repetições, então a gente criou uma espécie de protocolo que a gente tem trabalhado entre 5 até 6 litros por hectare. Tá? Isso alternando com aplicação via solo e foliar. Tá? Então, aí tem casos que é tão intenso que a gente repete já com 60 dias para depois estabelecer um cronograma trimestral ou mais. Tá? Então, oscila justamente pelo esse modo de enxergar o sistema como um todo e a lavoura como realmente o centro do negócio. Tá? Então, o produto, como a gente defende que todos, né, a ferramenta é a mesma. O que muda realmente é a realidade, o cenário, né, a circunstância que a gente vai atuar. Entendi. E Sérgio, assim, para a gente finalizar, qual mensagem você gostaria de deixar para quem está nos acompanhando? Vem à feira, né? Vem a Lidera Agro. Aqui está incrível, e eu não estou falando só como expositor, está incrível. A gente tem vários segmentos aqui, tem muitos insumos, muito conhecimento, palestras. Hoje às 17 horas, por exemplo, tem uma palestra assim que para um produtor de café, primeiro para um produtor de modo geral, imperdível. É um assunto que realmente dói muito no nosso bolso. E conte conosco, estou falando pela Phytos AgroScience, conte conosco, é uma empresa de Linhares, uma empresa que está aqui no polo industrial, aqui no bairro Planalto. Nós somos daqui, a gente tem esse foco em enxergar, em ver diferente e ir um pouco além. O Smash já está tendo algumas companhias, agora mais 2 ou 3 soluções já para fazer companhia no nosso portfólio, e conte conosco. Então, pessoal, aprendemos muitas coisas valiosas agora aqui nessa conversa, e se você está gostando desse podcast, não saia daí, porque daqui a pouco tem mais novidades.